Nós temos feito diagnóstico ao coração nestas últimas semanas. The last few weeks we've been diagnosing the heart, E já falámos sobre várias coisas. and we've spoken about a lot of different things. E esta manhã a pergunta é, ao falarmos sobre o diagnóstico do coração, And this morning as we speak about the diagnosis of the heart, está o teu coração temeroso ou está o teu coração confiante? is your heart fearful or confident? Como é que está o teu coração? How is your heart? Estás tu temeroso ou estás tu confiante? Are you fearful or are you confident? E a minha oração esta manhã é que tu possas permitir que o Espírito Santo faça este diagnóstico ao teu coração. And my prayer this morning is that you allow the Holy Spirit to do this diagnosis in your life. Alguém que tem dado lugar ultimamente ao medo, aos receios, à insegurança, Someone that maybe has given space for fears or insecurities lately. muitas vezes isso traz consigo muitas perguntas que nos deixam ansiosos a respeito do amanhã. And many times that brings questions with it that leaves us anxious about tomorrow. Daí a pergunta, como é que está o teu coração? And that's why I ask, how is your heart? Estás tu temeroso ou estás tu confiante? Are you fearful or are you confident? Diante das montanhas que tens à tua frente, Before these mountains that you have in front of you, diante dos obstáculos que tu precisas de ultrapassar, these obstacles in your life that you have to overcome, como é que estão os teus níveis de fé? how are your levels of faith? Estás confiante que Deus é contigo e a vitória chegará? Are you confident that God is with you and the victory will come? Ou algures o receio, o medo, as perguntas têm tomado conta do teu coração? Or have the questions and the fear taken possession of your heart? Quando nós olhamos para as notícias, observamos muitas pessoas a passarem por grandes aflições. When we watch the news, we see a great many people that are dealing with a lot of afflictions. Na semana que passou, em Brampton, uma fábrica de automóveis fechou. Last week in Brampton, an automotive factory closed down. 3.000 pessoas perderam o seu emprego porque uma fábrica vai mudar-se para os Estados Unidos. 3,000 people lost their jobs because the factory is moving to the United States. Imaginem o que vai no coração destas pessoas. Now imagine what's going through the hearts of these people. Será que eu vou conseguir um novo emprego? They're thinking, am I going to find a new job? Como é que eu vou pagar as minhas contas? How am I going to pay my bills? Como é que eu vou pagar a minha renda? How am I going to pay my rent? Como é que vai ser o meu futuro? What does my future look Como é like? que eu vou pagar a tuition dos meus filhos? How am I going to pay my kids' tuition? Como é que vai ser o dia de amanhã? What does tomorrow look like? Todos nós somos todos os dias confrontados com situações que por vezes querem abanar as nossas estruturas. And every day we are all confronted with situations that want to shake our foundation, Querem abanar a nossa fé, os nossos níveis de confiança. that want to shake up our faith and our levels of confidence. E juntamente com essas incertezas vem muitas vezes um estado de ansiedade, de depressão a respeito do amanhã. And together with these uncertainties comes the state of anxiety or depression about tomorrow. Então o meu desejo é que nesta manhã nós possamos trocar o medo, se existe, pela confiança em Deus. And so my prayer this morning is that we can swap the fear for confidence. Eu quero que tu te lembres nesta manhã que a nossa segurança não está na economia de um país. I want to remind you that our safety, our security is not in the economy of the country. A nossa segurança também não está no employment insurance, no subsídio de desemprego. It's also not in unemployment insurance. A nossa segurança está nas promessas e no caráter de Deus. Our security is in the promises and the character of God. E o meu desafio é que nesta manhã, diante dos medos, das incertezas que tu possas estar a viver, And my challenge this morning is before all these fears or insecurities you may be living, tu nesta manhã sejas fortalecido pela palavra de Deus para avançares com mais coragem. that you may be strengthened by the word of God so that you can advance with greater courage. Uma das coisas que eu gostaria que nós pensássemos é One of the things I'd like to speak about que existe um plano maior do que eu. is the idea that there is a plan that is bigger than me. Digam lá comigo, Deus tem Say it with me. God has plano a plan maior do que eu. bigger than me. Vocês conhecem aquela história daquela vizinha lá em Portugal? Do you know the story of that neighbor in Portugal? Ela vivia num prédio e nos prédios o pessoal tem aquele hábito de estender a roupa
na cordinha, no arame. She lived in a building, and people have the habit of drying their clothes on a clothesline. E sempre que aquela vizinha vinha à janela e via a outra vizinha estender a roupa, And every time that neighbor went to the window and saw her other neighbor drying out her clothes, ai que horror! Ela lavou a roupa, mas a roupa está toda manchada. she would say, "That looks terrible. Look at all those clothes; they're still dirty." Aquela mulher não sabe lavar a roupa? Doesn't she know how to wash Que clothes? coisa terrível, está tudo cheio de manchas. That's terrible. They're all stained. Até um dia ela perceber que os seus óculos é que estavam sujos. Until one day she realized that it was her glasses that in fact were dirty. Se existe algo que nos ajuda quando estamos a sofrer algum tipo de ameaça ou de ataque na vida da fé, If there's something that helps us when we're suffering an attack or a threat in our faith life, quando nós estamos debaixo de algum tipo de provação, nós precisamos de tirar os nossos óculos da situação que estamos a viver. when we're under some sort of attack, we need to take off our glasses. Nós precisamos de retirar a nossa visão, a nossa maneira de ver as coisas. To take off our vision, our way of looking at things. Por quê? Why? Porque às vezes a nossa visão diante das circunstâncias que estamos a viver está como a da vizinha, também está manchada. Because sometimes our vision, the way we look at things, is also stained like that lady's glasses. Ou seja, a nossa visão é limitada, In other words, our vision is limited. ela é falível, ela é imperfeita. It's imperfect, it's fallible. Às vezes a nossa visão diante do problema que estamos a viver está desfocada. Sometimes our vision before our problems is out of focus. É como algumas pessoas, umas têm dificuldades em ver perto, There's like some people, they have a difficulty to see close. outras têm dificuldades em ver mais longe e esticam os braços. Others have difficulty seeing far away. Mas a verdade é que precisamos de nos lembrar que existe um plano maior do que nós. But the truth is, we have to remember that there is a plan that is greater than us. Diante das lutas que estamos a viver, precisamos de tirar os óculos da nossa visão sobre a situação, Through these battles that we're living, we need to take off our glasses and our vision of the situation para aprendermos e desenvolvermos a ver os problemas que estamos a viver, não com os nossos olhos, so that we can learn to see the problems we're living not with our own eyes, mas vermos com a visão de Deus os problemas que estamos a enfrentar. but seeing our problems through the eyes of God. E eu pergunto-te, irmão, nesta manhã, And I ask you this morning, toda a gente aqui tem problemas. everybody here has problems. Não me preciso perguntar quantos têm problemas. I don't have to ask how many have problems. Todos temos coisas por tratar. We all have things to A deal with. pergunta é, The question is, que tipo de óculos é que tu estás a usar? what type of glasses do you have on? Estás tu a ver os problemas que estás a viver com a tua visão? Are you looking at your problems through your own eyes? Estás a ver com a tua perspectiva? Are you looking at them with your own perspective? Ou estás tu a ver com a perspectiva e a visão de Deus sobre o problema? Or are you looking at them with God's perspective about that É problem? que pelas Escrituras percebemos que existe um plano maior do que nós. By the scriptures, we understand that there's a plan that is greater than us. Então precisamos de retirar os nossos óculos manchados e desfocados So we need to take off our unfocused and stained glasses para pôr os óculos que vêm com a visão de Deus. to put on the glasses that come with God's vision. E a visão de Deus diz-nos que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Because God's word says that his thoughts are not our thoughts. nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. And the Lord says, neither are your ways my ways. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, For as the heavens are higher than the earth, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. so are my ways higher than your ways, E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. and my thoughts higher than your thoughts. Então, meu querido, estás a viver problemas na vida? And so if you're living problems in your life, Tira aqueles óculos como aquela vizinha que estão manchados e desfocados. like that neighbor, take off those glasses that are stained and E unfocused. coloca estes óculos da visão de Deus sobre o problema que tu estás a enfrentar. Put on these glasses that have God's vision for this problem that you're Uma living. coisa é o que nós controlamos, One thing is what we can control, ou achamos que controlamos. or we think we control. Outra coisa é o que Deus controla Another thing is what God controls, e a forma como Deus vê o que nós estamos a viver. and the way God sees what we're living. Isto leva-nos a pensarmos na soberania de Deus e no propósito de Deus. This leads us to think about the sovereignty of God and in the purpose of God. Veja o que Paulo dizia aos Romanos. Let's see what Paul said to the Romans. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, que é o vosso culto racional. which is your spiritual worship. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. That's found in Romans 12, 1 and 2. Irmãos, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, So when our life is in God's hands, quando eu me entrego ao Senhor em verdade, em integridade, when I truly and wholly give myself to the Lord, quando nesta entrega eu não me conformo com o mundo onde eu estou, mas eu permito ser renovado e transformado por Ele, in this surrendering, I don't allow myself to be influenced by the world. eu experimento uma vontade que não é a minha, mas a dele. I experience a will that is not my will but His. E segundo as Escrituras, quando eu permito esta obra de transformação, de renovação na minha mente, According to the scriptures, when I allow this transformation of my mind, a Bíblia diz-nos que eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. the Bible says we experience the good, acceptable, and perfect will of God. Se a Bíblia diz que a vontade é boa, quer dizer que não é má. If the word says that this will is good, it means it's not bad. Se a Bíblia diz que esta vontade é perfeita, quer dizer que não é imperfeita. If it says it's perfect, it means it is not imperfect. Se a Bíblia diz que esta vontade é agradável, quer dizer que ela não é desagradável. If it says it's acceptable, it means it's not unacceptable. Ou seja, quando eu permito ser renovado por Deus na minha mente, So when I permit my mind to be renewed by God, eu tiro os óculos da minha visão sobre o problema, I take off my glasses with my vision eu of the problem. coloco os óculos da visão de Deus sobre o que eu estou a viver, I put God's vision glasses on, e a Bíblia diz-nos que há um plano maior, um pensamento maior sobre o que eu estou a viver. and God says that there is a greater thought over what I'm E living. por que razão é importante pensarmos nisso? Why is it important to think of this? Provérbios 19:21. Proverbs 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, Many are the plans in the mind of a man, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. but it is the purpose of the Lord that will stand. Irmãos, quantos planos nós já fizemos na vida? How many plans have we made in life? Quantos planos os jovens fazem na vida? Oh, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. How many plans do young people make? Well, I'm going to do this or I'm going to do that. Os homens podem fazer muitos planos no seu coração, People can make many plans in their hearts, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. but it is the purpose of the Lord that will stand. E quando a nossa vida está nas mãos de Deus, And when our lives are in vejam God's hands, esta noção do cuidado de Deus sobre a nossa vida. let's look at this notion of God's care for us. how He Até cares for mesmo us. os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. But even the hairs of your head are all numbered. Uau! Pais, vocês amam os vossos filhos? Parents, do you love your children? Quantos cabelos eles têm? How many hairs do they have? Então vocês não amam o suficiente. So you obviously don't love your kids. Se tu não sabes quantos cabelos o teu filho tem, tu não amas o teu filho o If you suficiente. don't know how many hairs your child has, you don't love your child. Mas vejam a dimensão do amor e do cuidado de Deus, But look at this dimension of God's love and God's care, muito além da capacidade ou sabedoria humana, so far beyond human wisdom, que diz-nos que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. that tells us that even the hairs of our head are numbered. É claro que para alguns de vocês o Senhor tem menos trabalho. And of course, with some of you, God has a little bit less work. Aqui o nosso irmão Luís, o irmão João e tal, o Senhor tem pouco trabalho com vocês. A few of you, God doesn't have too much work in that department. Mas o que é que precisamos de aprender com isto? But what do we need to learn from this? Reconhece o plano maior de Deus sobre a tua vida. Recognize God's greater plan over your life. Irmão, estás em aflição? Are you going through affliction? Tens um problema por resolver? You have a problem you need to deal with? Tira os teus óculos. Take off your glasses. Reconhece o plano maior de Deus sobre a tua vida. Recognize God's greater plan over your life. Vê o teu futuro não com a tua visão, Look at your future not with your own vision, mas com a visão de Deus. but with the vision of God, Com as promessas de Deus sobre a tua vida. with the promises of God over your life. Porque enquanto continuarmos a ver a vida com os nossos próprios óculos, Because as long as we continue looking at life through our own lenses, o medo vai distorcer a forma como estamos a ver.
Fear will always distort how we see things. Mas quando nós deixamos que a palavra de Deus limpe os nossos olhos, But when we allow the Word of God to clean our eyes, começamos a ver não com os nossos olhos naturais, mas começamos a ver com os nossos olhos espirituais. we no longer see things with our natural eyes, but with our spiritual eyes. Deixamos de ver as coisas numa perspectiva humana, mas numa perspectiva divina. We stop seeing things in the human perspective and start seeing them in the divine. Aquilo que a Bíblia chama dos olhos da fé. What the Bible calls the eyes of our faith. E esses olhos da fé nos lembram que Deus está no controle da And these nossa vida. eyes of faith remind us that God is in control of our lives. Então lembra-te, há um plano maior do que eu e do que tu. So remember, there is a plan that is greater than you and I. Amém? O problema é que às vezes o medo fala alto. The problem is that sometimes fear speaks quite loudly. O medo fala alto. Fear speaks loudly. O medo é uma reação humana, Fear is a human reaction, natural, a natural reaction, que ganha força, em especial se nós esquecermos o plano maior. that gains strength if we forget about the greater plan. Se tu te esqueceres o plano de Deus acima do que estás a viver, o medo vai tomar lugar. If you forget God's plan that is above what you're living, fear is going to take root. Eu já vos contei aqui, mas não sei se todos já ouviram. I've already said it here before, many of you have heard it. Em 1998, 99, eu estava a servir a Deus na Operação Josué, no Desafio Jovem. In 98, 99, I was serving God in Operation Joshua. A Operação Josué é o braço evangelístico do Desafio Jovem em Portugal. Now, Operation Joshua was the evangelistic arm of the Teen Teen Challenge in Portugal. Foi lá que eu conheci a minha esposa. And that's where I met my wife. E aquela equipa fazia todo o trabalho de prisões, bairros, trabalho de rua, campanhas. And that team did all kinds of work in the prisons and in the slums all over the place. Então, as mulheres, as jovens, as meninas tinham o seu próprio dormitório. So the young ladies had their own dorms, Os homens e jovens tinham o seu outro dormitório. and the men had their own dormitory as well. A casa de banho e o lugar onde nós tomávamos banho não ficava dentro do quarto. Era preciso sair do quarto e ir para um outro edifício. So the washrooms were not attached to our bedrooms. They were in a separate building. Aquilo eram umas casas pré-fabricadas, feitas de madeira muito antigas, lá no meio da montanha. There were some old prefabricated wooden homes in the middle of a hill, a mountain, Cheio de árvores e de floresta à volta. full of trees and growth and shrubs all around. E 6h30, 7 horas da manhã, o despertador tocou, eu ponho o meu robe, And about 6:30 in the morning, alarm went off. I put my robe on. ponho os chinelos de enfiar no dedo, I put on my flip-flops toalha ao ombro, with my towel. as coisas do banho para ir tomar um duche. Took my toiletries, hoping to go take a shower. Sai do quarto, I leave my room. fecha a porta I close the door. e de repente ouço mexer assim, um remexer de folhas. And then I start hearing some leaves rustling. E eu assim, pá, será que eu estou a sonhar ainda? I said, am I still dreaming? What's going on? E eu parei, fiquei quieto. So I stopped. E depois ouvi assim, I mexer. heard some more leaves rustling. Eu estiquei-me assim para a frente I stretched over para ver o que era. to see what it was. Era uma cobra deste tamanho, It was a big snake, castanha. a big brown one. E assim que me viu olhar para ela, And as soon as it saw me looking at it, ela ficou com ciúmes, ficou a olhar para mim também. it started looking at me. Ela enrolou-se nela mesma, ficou assim focada em mim She coiled up and she looked at me e começou a superar. and it started hissing. E eu disse, oh pá, o que é que eu vou fazer agora? And I said, what am I going to do now? Chinelos no dedo, nem botas, nem ténis, nem sapatos, I have- robe, I'm wearing flip-flops and a robe, pernas à mostra. bare legs. O que é que eu não posso? Eu tenho que fazer alguma coisa. I have to do something. What am I going to do? Ainda por cima, à porta do nosso quarto tinha uma frecha que entrava um elefante lá dentro. And the door of our bedrooms had such a gap that even an elephant could E eu squeeze disse, pá, underneath. se eu vou-me embora, quem é que me diz que a cobra não vai entrar dentro do quarto? I said, if I just leave it now, the snake's probably going to go in my room. Todas as noites, quando entrávamos, o primeiro que entrava no quarto, nós vivíamos 4 naquele quarto. There was 4 of us in that room, and every night the first of Nós a tínhamos que person nos to pôr de joelhos e arrive, espreitar debaixo da cama para ver se não havia nenhum visitante. the first person in there would have to check under the beds to make sure we didn't have any unwanted visitors. E perdoem-me os defensores dos animais, And I'm sorry if you're an animal rights mas eu defender, tinha que matar aquela cobra. but I had to kill that snake. Então havia uma vassoura ali perto. So there was a broom somewhere nearby. Eu cheguei à vassoura I reached over for the broom, e eu atirei-me para cima da cobra. and I jumped on it.
Eu bati tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. I hit that snake so many times. Mas se calhar, se eu bati 20 vezes, acertei 3. I might have whacked at it 20 times, but I probably only hit it 3. E eu bati a cobra e dava um pulo para trás, e bati outra vez e dava outro pulo para And I would trás. hit the snake and jump back and hit it again and jump back. Sempre que eu ia à cobra, ela fazia assim para mim. Because every time I went to it, it would snap at me. Até que me deu, sabe, aquela raiva do alentejano. And then this holy fire started burning. Porque, entretanto, a vassoura partiu-se. And then the broom broke. A cobra estava cada vez mais desorientada. The snake was completely disoriented. O chão estava partido. The floor was Eu broken. peguei um bloco de pedra. I picked up cheguei a big block of Pá! rock Pronto, acabou-se, já não há mais cobra. and crushed it. Isto para dizer o quê? This to say what? A primeira cobra não era venenosa, não há cobras venenosas em Portugal. Firstly, the snake wasn't poisonous. We don't have poisonous snakes in Portugal. E o que é que me levou a falhar tantas vezes? Será que eu sou assim tão mau? And what made me miss so many times? Am I that bad? O medo. But it was fear. Quando o medo nos aperta em determinadas situações, And when fear starts creeping in certain situations, nós muitas vezes não pensamos direito, we don't think straight. não acertamos direito, We don't hit straight. não fazemos as coisas da maneira certa. We don't do things the right way. Porquê? Why? Porque o medo bloqueia-nos, paralisa-nos. Because fear blocks us, it paralyzes us. Faz lembrar aquele episódio em que Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. We remember that scenario where Peter jumped out of the boat and started walking on the water with Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. Meu Senhor, salva-me! And he cried out, Lord, save me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, porque duvidaste? Jesus immediately reached out his hand, took hold of him, saying to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? O medo faz-nos ter uma postura muitas vezes distorcida daquilo que é óbvio. And fear oftentimes helps to distort things to us that should be obvious. Irmãos, Pedro tinha ali Jesus Peter had Jesus there. a caminhar sobre as águas na sua He direção. was walking on the water towards him. Mas há ali uma palavrinha-chave. But there's a little key word here. Sentindo o vento forte, But he felt and he saw the wind. ou seja, de repente o olhar desviou-se de Jesus para o vento forte. So all of a sudden, his gaze diverted from Christ to the strong wind. E assim é a nossa vida também. And our life is just the same way. Muitas vezes nós até nos achamos com fé. Não, Senhor, eu vou com a tua graça, com a tua ajuda. Sometimes we think we have lots of faith. Yes, Lord, I'm going to do it with your help. Mas de repente o vento sopra mais forte. But all of a sudden, the wind blows a little bit stronger. O mar fica mais forte. The waves start crashing a little bit E harder. a nossa fé começa a desfalecer. And our faith starts to die down. E muitas vezes acabamos por nos afundar. And we end up sinking Porque o medo interfere na nossa obediência. because fear interferes with our O obedience. medo fala mais alto. Fear speaks louder. E quando o medo fala mais alto, silencia as promessas da palavra de Deus. And when fear speaks louder, it silences the promises of Porque God. o que é que nós estamos a ouvir? Because what are we listening to? Não é o que Deus diz na sua palavra. Not what God says in His Word. Mas começamos a olhar para as circunstâncias à nossa volta e essas circunstâncias têm uma voz alta. But we start looking at the circumstances around us and they speak very E o loudly. medo silencia a voz de Deus e das Escrituras. And this fear silences the voice of God in the Scriptures Quando é exatamente aquilo que nós precisamos. when it's exactly what we need. E a minha pergunta para ti esta manhã é: And my question for you this morning is, que voz tem um medo na tua vida? which voice does fear have in your life? Qual é a intensidade, qual é o volume da voz do medo na tua vida? What is the volume of the voice of fear in your life? Porque o medo paralisa-te, Because fear o paralyzes. medo faz-te tomar decisões erradas, Fear makes you make bad o decisions. medo faz-te agir em precipitação, Fear makes you act in an abrupt o manner. medo faz-te errar o alvo como o outro que queria matar a cobra. Fear makes you miss the mark like the other guy who couldn't hit the snake. Então o que é que nós precisamos? So what do we need? Nós precisamos daquilo que tem poder e autoridade quando o medo fala alto. We need that which has power and authority when
fear speaks loudly. Quando o medo fala alto, nós precisamos daquilo que fala mais alto. When fear speaks loudly, we need something that speaks louder. E é aí que precisamos de olhar para as promessas que nos sustentam. And it's then that we need to look to the promises that sustain us. São essas promessas que vão falar mais alto sobre o medo que tu estás a sentir. It's these promises that are going to speak louder than the fear you're feeling. O medo pode gritar à tua vida: não vais conseguir. Fear might scream at you, you can't do it. Mas vem a promessa de Deus que diz: mas Jesus é contigo. But the promise of God will come and say, but Jesus is with you. Ou seja, a promessa de Deus sempre fala mais alto do que aquilo que o medo quer falar. And so the promises of God always speak louder than the voice of fear. O medo pode gritar na tua vida. And fear might scream in your life. Ele pode querer fazer-te acreditar que tu não vais conseguir alguma coisa. It might want to make you believe that you can't accomplish something. Quer desfocar-te. Wants to unfocus. Quer que tu uses esses óculos de incredulidade e de negativismo. Wants you to wear those glasses of negativity and unbelief. Mas precisamos das palavras de Deus e das promessas de Deus que nos sustentam. But we need the promises of God that sustain us. Paulo dizia aos Romanos, capítulo 8, verso 15, Paul said to the Romans in chapter 8, verse 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, for you do not receive the spirit of slavery to fall back into fear, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, querido Pai. but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Tu não és mais um escravo do medo. You are no longer a slave of fear. Tu és um filho de Deus. You are a child of God, E Deus, Ele é o teu Pai. and God is your Father, Um Pai querido. a Father that loves you. O seu espírito em nós não é de medo. His spirit in us is not of fear. Não é de receio. It's not of fear Não é de inquietação. or anxiety. Não é de uma alma perturbada, oprimida. It's not a soul that is perturbed or oppressed. Se tu estás em Cristo e Cristo está em ti, If you are in Christ and Christ is in tu you, precisas te lembrar quem tu és. you have to remember who you are. Tu precisas lembrar a tua identidade. You have to remember your Tu identity. precisas lembrar quem é o teu Pai. You have to remember who is your Father. Tu precisas de confiar no cuidado do teu Pai. You need to trust in the care of your Tu Father. precisas de descansar no cuidado do teu Pai. You need to rest in the care of your Father. E aquele que é nosso Pai é o Senhor sobre todas as coisas. And the one who is our Father is the Lord over E everything. conforme está escrito, Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, And as it's written, God did not give us a spirit of fear, mas de fortaleza, but of power, de amor, of love, de moderação. and of self-control. Então, o que é que tu queres? And so, which one do you want? Queres tu levantar o volume da voz do medo que te quer deixar inquieto? Do you want to turn up the volume of the voice of fear that's going to leave you anxious? Ou tu queres o antídoto do medo que são as promessas do Senhor? O antídoto, a solução para o medo que são as promessas do Senhor. Or do you want the antidote to fear, which is the promises of God? Nesta manhã, lembra-te das promessas de Deus. And this morning, remember the promises of God. Mas não é só lembrar por lembrar. Ah, pois é, Deus diz isto. But it's not just to remember to say, yes, God says that. Lembra-te das promessas de Deus. Remember the promises of God. Confessa as promessas de Deus. Confess the promises of God. Interioriza as promessas de Deus. Hold it within yourselves. E vive no descanso que as promessas de Deus te dão. And live in the rest that the promises of God will give you. Muitas vezes as pessoas lidam com as Escrituras de uma forma superficial. Many times people deal with the scriptures in a very superficial manner. Oh, pois é, Deus diz isto. Oh, yes, God says this. Que bom, que bênção. Wonderful. Fechou, andou, saiu. Close the book and move on. Não. Tu vais esquecer. No, but you're going to forget. Esta semana falava com alguém e estávamos a partilhar como é que nós memorizávamos alguma coisa. And this week I was talking to somebody and we were sharing how we memorize something. Mas algumas pessoas têm uma memória mais visual, eles olham para alguma coisa e conseguem memorizar aquela imagem. Some people have a more visual memory. They can look at something and remember it. Outros basta lerem uma vez e conseguem memorizar. Others, sometimes they just need to read it once and they'll memorize it. E eu estava a dizer, não, o meu dá um bocadinho mais trabalho. And I was saying, no, my way is a little bit harder. Eu preciso de ler, I need to read, escrever, write,
ler outra vez, read it again, sublinhar o que eu escrevi underline what I wrote, e está memorizado. and then I memorize it. E cada um de nós precisa de descobrir aquilo que é a sua forma de memorizar. And each one of us needs to discover our own ways of memorizing. Se eu quero memorizar alguma coisa, eu escrevo. If I want to memorize something, I write it. Escrevo uma, duas vezes. I'll write it once or twice. Sublinho, leio e releio. I'll read it, I'll reread it, I'll E underline fica it, memorizado. and I will memorize it. E é isso que nós precisamos. And that's what we need. Não apenas lembrar as promessas de Deus. Not to just remember the promises of Eu God. preciso de confessá-las. You have to confess them. Estás a viver um problema. You're living a problem. Estás a viver uma tentação. You're living through a temptation. Abre a palavra de Deus. Open the Word of God. Encontre uma promessa que fale essa tentação que estás a viver. Find a promise that speaks to that temptation you're living E confessa. and confess that. Interioriza. And put it inside yourself. Leva isso em oração diante de Deus se estás com dúvidas. And take it to God in prayer if you're doubtful. Pergunta, Senhor, eu ando com estes sentimentos, mas a tua palavra diz isto, o que é que eu posso fazer? Ask the Lord, I'm feeling these things, but your word says this. What can I do? De forma que tu possas viver no descanso das promessas do Senhor. So that you can live in this rest of the promises of God. Irmão, o que é que tu andas a alimentar? What are you feeding? Estás tu a alimentar um medo que te deixa num estado de ansiedade? Are you feeding fear, which leaves you in a state of anxiety? Ou estás a desenvolver uma fé que se alimenta das promessas de Deus e por isso ficas mais forte? Or are you developing a strong faith that feeds itself from the promises of God? Irmãos, eu gosto de ler, Brothers, I like to read. eu gosto de conhecer coisas novas, I like to learn new things. mas até aí nós precisamos de ter muito cuidado. But even there, we need to be very careful. Na altura da pandemia, houve uma força de vídeos sobre os preppers por causa das pandemias e dos isolamentos e tudo aquilo que existia. During the pandemic, there was an influx of content about preppers, Acerca de tudo quanto estava a viver, about a everything acontecer, that was going on, sobre o futuro. about the future. Houve pessoas que pensavam que a vida nunca mais ia voltar ao mesmo, compraram casas a 200 km daqui. There were people that thought things were never going to return to normal, and they bought homes hundreds of kilometers away. E de repente os patrões dizem, tens que voltar ao trabalho. And all of a sudden, the bosses say, you got to come back to work. Ou seja, há uma indústria que é das indústrias mais lucrativas no mundo inteiro. There's an industry which is among the most lucrative in the whole world. Chama-se indústria do medo. It's called the industry of fear. E tudo aquilo que está relacionado com a indústria do medo. And everything that's related to this industry of fear, Desde segurança, from security, desde saúde, farmacêutico, health, pharmacy, desde uma quantidade de coisas que faz com que muitas vezes as pessoas tomem decisões na sua vida. a whole bunch of things that influence people to make decisions in their lives. Eu acho que nós não devemos andar desinformados. I don't think we should live uninformed, Mas se vivemos acreditando em cada teoria da conspiração que aparece por aí, but if we live in a way that believes every new conspiracy, então no fim do dia a Terra já não é redonda, é plana, at the end of the day, the world is no longer round, it's flat, e começamos a acreditar em mil e uma coisas que muitas vezes acabam por ser estranhas. and we start to believe in 1,001 different things that are very strange. Com o que é que tu andas a alimentar a tua fé? What are you feeding your faith with? É que se tu alimentares a tua fé com aquilo que as notícias e o mundo te quer dar, If you feed your faith with the things that the news and the world wants to give you, então estamos à beira de uma terceira guerra mundial, then we are, in fact, at the border of World War III, problemas económicos graves, terrible economic problems. não sabemos o futuro do Canadá. We don't know Canada's future. E o que é que isso traz? And what does this bring? Opa, mas como é que vai ser então? But how's it going to be? Isso vai acabar por muitas vezes influenciar a tua vida e a tua paz e o teu descanso. This is going to influence your life and your rest. Onde é que tu estás a depositar a tua confiança? Where are you placing your trust, your faith? Irmãos, eu pergunto, tu sabes o dia de amanhã? I ask, do you know what tomorrow will bring? Tu não sabes. You don't know. E eu também não. Neither do I. Mas há um que sabe. But there is one that does. E que não é o inimigo das nossas almas. And he's not the enemy of our souls. Ele é o Senhor das nossas vidas. He is the Lord of our lives. O relógio profético de Deus está nas mãos do Senhor. The prophetic clock of the Lord is in his hands. Então os acontecimentos que terão que acontecer a nível mundial,
Eles estão controlados por Deus. So all of these things that have to take place worldwide, they're being controlled by God. E vivemos em dias históricos. And we are living historic days. Porque se este acordo histórico que foi assinado no Médio Oriente sobre a paz, Because if this historical peace accord that was signed in the Middle East, se porventura se juntar a este acordo histórico uma reconstrução do templo, if this leads to the reconstruction of the temple, então aí começamos com um relógio profético de 7 anos. and then we start with the prophetic timeline of 7 years. Os dias são extremamente interessantes. And the days are very interesting. Não sei se serão interessantes por muito mais tempo. I don't know if they're going to be interesting for much longer. Mas precisamos de desenvolver uma fé que se alimenta com as promessas de Deus, meu querido. But we need to develop this faith that is fed with the promises of God. Porque senão a tua e a minha cabeça vão andar a uma velocidade tal Because otherwise, our brains are going to be moving so fast onde nós vamos andar ansiosos em vez de andar descansados no Senhor. that we're going to be extremely anxious instead of resting in the Lord. Veja o que a palavra de Deus diz. See what the Word of God says. Isaías 41:10. Isaiah 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Fear not, for I am with you. Não é desejo de Deus que tu andes com medo. It's not God's desire that you be fearful. Não temas, porque eu sou contigo. Don't be afraid, I'm with you. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Don't be dismayed, for I am your God. Eu te esforço, eu te ajudo, I will strengthen you, I will help you. eu te sustento com a destra da minha justiça. I will uphold you with my righteous right hand. Então, meu querido, não tem a ver com aquilo que nós possamos fazer para. It doesn't have to do with what we can do to. Tem a ver com quem é o Senhor da tua vida. It has to do with who is the Lord of your Quem life. está ao teu lado. Who is walking with you? Josué, capítulo 1, verso 9. Joshua chapter 1 verse 9. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes. Be strong and courageous, do not be frightened, do not be dismayed. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. For the Lord your God is with you wherever you go. Salmo 56. Psalm 56. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. When I am afraid, I put my trust in you. Em Deus louvarei a sua palavra. In God whose word I praise. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. In God I trust, I shall not be afraid. Que me pode fazer a carne? What can flesh do to me? Ou seja, todas as promessas de Deus nos dizem, tu não tens que viver debaixo de medo. In other words, all of God's promises tell us we don't have to live in fear. Então tu não podes aumentar o volume da voz do medo. And so you can't amplify or turn up the volume on the voice of Tu fear in tens your que life. aumentar o volume das promessas de Deus. You need to turn up the volume on God's promises. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, por ele o amém, para a glória de Deus. For all the promises of God find their yes and in Him. That's why through Him that we utter our amen to God for His glory. Vivemos em dias onde os políticos hoje fazem uma coisa, amanhã fazem outra. We live in days where politicians say one thing today and do something else tomorrow. Não são dignos da nossa confiança, uma grande parte deles. A great many of them are not worthy of our trust. Mas as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. But the promises of God are faithful and true. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, é o que está escrito. Everything can pass away, everything can change, but the word of God remains the same forever. Então silencia a voz do medo. And so silence this voice of fear. Amplifica a voz das promessas de Deus. Amplify the voice of the promises of E God. precisamos de levar isso a um aspecto prático, And we need to take this to a practical place. que é confiança em ação. That is trust in action. O medo paralisa-nos, Fear paralyzes us. mas a fé nas promessas de Deus leva-nos a que a nossa confiança se torne em ação. But faith in the promises of God leads our trust into action. Nós confiamos e avançamos. We trust and we advance. É a resposta de quem crê no Senhor e nas suas promessas. This is the answer for those who believe in God and His promises. Irmãos, e esta confiança não é um sentimento passageiro. And this trust is not a temporary feeling. É uma decisão diária de crer. It's a decision, a daily decision to believe De que Deus é maior do que aquilo que eu vejo. that God is bigger than what I see. Tu tens que crer nisto. You have to believe this. Deus é maior do que aquilo que tu vês. God is greater than what you can see. A confiança não é este sentimento passageiro, mas esta decisão diária. Senhor, eu vou crer em Ti.
Trust is not something that is temporary, but it's a daily decision to believe. Eu vou confiar em ti. I will trust in you. E deixa-me abrir aqui parênteses importante. And on an aside note, E não estamos a falar daquele tipo de atitude em que as pessoas tomam decisões erradas, we're talking about that type of attitude where people make bad decisions sem sentido, without any common sense, sem oração, without prayer, sem conselho. without getting advice. A palavra de Deus ensina-nos a andarmos nele. The Word of God teaches us to walk in it. A palavra de Deus ensina-nos a obedecermos aos seus princípios e aos seus preceitos. It teaches us to obey His principles. Deus nunca vai abençoar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus. God will never bless something that is contrary to His Se own tu word. tomares uma decisão de princípio que é contrário às Escrituras, If you make a decision that is against the Scriptures, tu podes orar 100 vezes. you might pray 100 Até times. podes acender velinhas e tudo. Maybe you can even light candles and everything. Não vai mudar a verdade imutável de Deus e da palavra de Deus. But it is not going to change God's purpose. Deus está sujeito à sua própria palavra. God is subject to His own word. E por isso Ele mesmo nos deu para que nós também vivamos sujeitos à sua palavra. So He gave it to us so that we may also be subject to His word. Então precisamos de andar nele. So we need to walk in Him. Precisamos de buscar a sua vontade. We need to seek His will Com sabedoria, com dependência. with wisdom, with dependency. Não com decisões tolas Not ou with- desobediência. Crazy or disobedient decisions. Mas uma vez nele, But once we're in Him, nós não somos chamados para viver. Ai, e agora como é que vai ser? we're not called to live in fear. Ou como é que isto vai se resolver? Oh, how are we going to fix Não, this? e agora? Ai, não pode ser. Tenho este problema, tenho aquele problema. And now what? I have this problem, I have that problem. Não, nós precisamos desta confiança em ação. No, we need this trust in action. Lembrando que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Remembering that the Lord is the Lord of our lives. Irmão, viva as circunstâncias que tu estás a viver hoje Live these circumstances that you're living today com coragem. with courage. E coragem não é ausência de medo. And courage is not the absence of fear. É o medo enfrentado. It's facing fear. Ai, não posso enfrentar esta luta porque tenho receio. Well, I can't deal with this battle because I'm afraid. Ai, não sou corajoso. Well, I'm not courageous. Não tem nada a ver com It isso. doesn't have to do with Se that. tu estás à espera que os receios desapareçam, eles não vão desaparecer. If you're waiting for all of these worries to disappear, they're not going to disappear. Tu enfrentas esses medos You have to confront those fears com a voz das promessas de Deus amplificadas a trabalhar bem alto na tua mente. with the amplified voice of God's promises in your mind. Confiamos e avançamos. We trust and we advance. Precisamos desta coragem, deste medo enfrentado. We need this courage to confront fear. Vejam esta promessa de Deus tão profunda. Let's see this profound promise of God. Isaías 43, verso 1. Isaiah 43, verse 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you. E podemos pôr lá os nossos nomes. And we could put our names in here. Não temas, porque eu te remi. Fear not, for I have redeemed you. Chamei-te pelo teu nome. I have called you by name. Meus queridos, para Deus, tu não és um número. To God, you are not a number. É um membro 10.455. Member Isso 10,455. não existe. That doesn't exist. Deus chama-te pelo nome. God calls you by name. Tu és meu. You are mine. Qual é a nossa identidade? What is our identity? A de filhos. We are children Que temos um pai. that have a father. A nossa vida não pertence a nós mesmos. Our lives do not belong to us, Somos dele. but we belong to Him. Agora veja o versículo 2. Now let's see verse 2. Porque eu sou o teu pai, não há águas, nem fogos, nem rios em ti. A vida vai ser uma facilidade. Because I'm your father, there are no difficulties at all. Life will be great. É só coisas boas. Just great things await you. Vais ganhar o You're going to 649, win the lottery. vais ter um Chevrolet novo à You're going to have a porta. lovely new car. É isso? Is that what it says? O que é que está escrito? What does it say? Quando passares pelas águas, When you pass through the waters, estarei contigo. I will be with you. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. And when you pass through the rivers, they shall not overwhelm you. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nem a chama arderá em ti. and the flame shall not consume you. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior.
Eu não gosto desta parte do versículo que diz quando passares, I don't like this part of the verse that says when you pass, when you walk. mas fico mais descansado quando eu ouço aquela parte do versículo que diz eu estarei contigo. But I am consoled with this last part that says that I will be with you. A Bíblia diz quando passares. The Bible says when you go through that. Meu querido, eu sou profeta da graça, não é da desgraça. My friends, I am the prophet of grace, not disgrace. Mas segundo as Escrituras, But according to the scriptures, as águas, the waters, os rios, the rivers, o fogo the fire, vão passar pela vida de todos nós. they're going to go through all of our lives. A confiança em Deus não nos livra dessas dificuldades, Trust in God does not save us from those difficulties, mas a confiança em Deus nos prepara. but the trust in God prepares us. Nos prepara para vivermos não debaixo do medo, Prepares us not to live in fear, mas debaixo da confiança em Deus e nas suas promessas. but under the trust of God and His promises. Na natureza de um Deus que é Pai e que prometeu nunca deixar os seus filhos. In the nature of a God that is a father and promised to never abandon His children. As ondas não vão acalmar por causa de ti? The waves are not going to calm down because of you, Ou tu queres ser um menino mimado? or do you want to be a spoiled little baby? Como aqueles pais que querem proteger os filhos de tudo. Like those parents that want to save their children from O everything. filho não pode bater com a cabeça, não pode arranhar o joelho no chão, He can't não hit his pode, head, he can't scratch his knee. não pode dar uma queda a jogar futebol. He can't fall playing soccer. Quando ele aparece a chorar, ele chora ainda mais alto. When he turns up crying, you cry even louder. Vão ao parque saber o que é que aconteceu, porque é que o meu menino caiu no chão. They go to the park and demand answers about how their child fell. Pois é, esses meninos que nascem e crescem mimados, And those children that grow up spoiled that way, tornar-se-ão adultos mimados também. they're going to turn into spoiled adults. Eu já vi gente com 50, 60, 70 anos que continua mimado, I've seen people that are 50, 60, 70 years old that continue to be spoiled, impreparados para a vida. not prepared for life. Porque sempre que uma onda vem, o mundo está a acabar. Because every time a wave comes, it's the end of the world. Meus queridos, estes dias são dias em que a nossa fé é testada. These days are days that our faith is tested. E na medida em que nos aproximamos da vinda de Cristo, a nossa fé será ainda mais testada. And as we draw closer to the coming of Christ, our faith will be tested even Então, more. o mar vai continuar a rugir, And so the sea will continue to roar. as ondas vão continuar a aumentar de tamanho, The waves will continue to grow in as size. decepções vão acontecer, os dramas vão acontecer. Deceptions and dramas will happen. Então, a questão não diz respeito ao movimento de circunstâncias exteriores. The question doesn't speak to the condition of exterior circumstances. A pergunta que tu tens que fazer não é, o que é que vai acontecer na minha vida? The question you need to ask is not what's going to happen in my life. A pergunta que tu tens que fazer é, The question you need to ask is, onde é que está o teu coração? where is my heart? Que tipo de preparação interior de confiança em Deus tu tens? What type of preparation, what type of trust do you have? Porque não são as ondas que sustentam a nossa vida, Because it's not the waves that sustain our lives, mas é um coração firmado nas Escrituras. but it's a heart that is firm on Scripture. É um coração que está solidificado em Deus e na palavra de Deus. It's a heart that is solidified in God and in God's Word. Em que fundamento está a tua fé fundamentada? What is your faith supported by? No medo ou nas promessas de Deus? Fear or God's promises? Se deres lugar ao medo, a tua vida vai bloquear. If you give space to fear in your life, you're going to be blocked. Ansiedade e depressão vão ser alguma coisa que fazem parte da tua vida. Anxiety and depression will become a part of your life. Não aceites isso. But don't accept that. Mas quando tu vais a uma fonte que é mais forte e mais segura do que qualquer outra fonte, When you go to a spring that is stronger and deeper than anything else, nós lembramos-nos que Deus está no controle de todas as coisas. we remember that God is in control of all things. E não tem a ver com ter todas as condições. And it doesn't have to do with having everything Ai, perfect. se eu tivesse melhores condições. Oh, but if I had different conditions, Se eu tivesse uma melhor oportunidade. well, if I had different opportunities, Quando nós pensamos em Davi, aquele adolescente que enfrentou Golias, when we think of David, that adolescent that confronted Goliath, no meio de todos aqueles soldados, ele era um inexperiente. in the midst of all those soldiers, he was
very inexperienced. que foi para saber notícias dos seus irmãos que estavam na guerra. That he had only gone there to learn news of his brothers that were in the war. E ele voluntariou-se e disse: eu vou enfrentar esse gigante. And he volunteered. He said, I'm going to confront this giant. O rei Saul, naqueles dias, até lhe tentou emprestar a sua armadura. And King Saul in those days, he lent him his armor. Mas Davi tinha um corpo tão franzino que aquilo não funcionava. But David had such a weak little body that he couldn't carry it. Quando ele enfrentou Golias, ele disse, When he confronted Goliath, he said, porém, ao filisteu: then David said to the Philistine, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. you come to me with a sword and with a spear and with a javelin. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, But I come to you in the name of the Lord of hosts, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. the God of the armies of Israel, whom you have defied. Irmãos, a confiança nasce e se desenvolve Trust is born and it develops. quando o medo é confrontado, When fear is confronted, não com a nossa força, not with our strength, mas com o nome do Senhor dos Exércitos, but with the name of the Lord of hosts, mas com a natureza das promessas de Deus que são nossas e são fiéis e verdadeiras. with the nature of the promises of God, which are faithful and true. Por isso, quando a vida te traz lanças, And so when life sends spears, quando a vida te manda Golias para diante de ti, when life sends Goliath, tu tens que escolher. you have to choose. Ou tu vais ser como aquele exército que vai dar lugar ao medo e diz: epá, eu enfrentar este gigante era o que faltava. Or are you going to be like that army that said, me fight the giant? Forget. Oh, ele vai dar cabo da nossa vida. Now this guy's going to kill us all. Ele vai matar-nos. He's going to destroy us. Ou tu dás lugar às promessas de Deus na tua vida. Or do you give space for the promises of God in Tu your life? enfrentas o medo não porque és campeão, You confront fear not because you're the best, mas porque tu vais numa confiança de alguém que é maior do que tu. but because you're going in the trust of someone who is greater than you. Por isso Davi ele dizia: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. And so David said, I come to you in the name of the Lord of hosts. Como é que tu tens tentado vencer as lutas que tens diante de ti? How have you tried to deal with to win the battles that are before you? A tua sabedoria, With your own a wisdom? tua experiência em resolver problemas. With your experience in resolving Ou problems? estás tu a lutar a luta em nome do Senhor dos Exércitos? Or are you fighting this fight in the name of the Lord of hosts? Precisamos de enfrentar os gigantes não na nossa força. We need to confront the giants not with our own Se strength. tentarmos enfrentar os gigantes na nossa força, provavelmente vamos ser destruídos. If we try to fight them with our own strength, we're probably going to be destroyed. Mas precisamos de enfrentá-los com a força que Deus nos dá. But we need to confront them with the strength that God gives us. Então a pergunta não é: alguém está a passar por problemas? So the solution is not is somebody going through problems. A pergunta não é se tu tens problemas. The question is not do you have problems. A pergunta é: onde é que está o teu coração? The question is where is your heart? É um coração que tem amplificado a voz do medo na tua vida e por isso te deixa com uma visão desfocada da vida e do futuro? Is it a heart that's focused on fear that leaves you with an unfocused vision? Ou é um coração que tem amplificado e aumentado o volume das promessas de Deus? Or is it a heart that has amplified the volume of the promises of Que God? vê os Golias de frente e diz: Senhor, eles são maiores que eu. That looks at the Goliaths of life and says, yes, they are bigger than me. E eles vêm com espada, e vêm com lança, e vêm com escudo. And they come with lances and swords and Mas shields. eu vou a este gigante But I'm going against this em giant nome do Senhor dos in Exércitos. the name of the Lord of hosts. Talvez tu estás a enfrentar um problema de saúde que o médico não sabe o que é que há de fazer. And maybe you're dealing with a health problem that the doctor doesn't know what to do about. Estás com um problema na tua família, não sabes como é que has de resolver. You might be dealing with a family problem. You don't know how you're going to deal with Estás it. com problemas financeiros, não sabes como é que vais pagar as contas. Maybe you have financial problems. You don't know how you're going to pay the bills. Estás a lutar com vícios que parecem ser maiores do que tu. You're dealing with addictions that seem to be bigger than yourself. Então, nesta manhã, tu tens a oportunidade de chegar àquele que é maior que todos esses Golias que tu estás a And enfrentar. so this morning you can draw near to the one who is greater than all of those Goliaths that E you're que dealing tem with. poder para quebrar esses vícios. And that has the power to break those E habits. tem poder para transformar as tuas circunstâncias. It has the power to transform your circumstances. Diante da montanha que estás a viver, como estão os teus níveis de fé? Before this mountain that you stand before, how are your faith levels? Que promessa tu precisas de relembrar hoje? What promises do you need to remember? O que é que significa agir com confiança no teu contexto atual?
In your context, what does it mean to act out in faith, act out with trust? Que a palavra de Deus diz-nos que os que confiam no Senhor The Bible tells us that those who trust in the Lord serão como um monte de Sião que não se abala, are like Mount Zion, which cannot be moved, mas permanecem para sempre. but live forever. O Abides salmista forever. dizia, não está ali escrito, The psalmist said, it's not written there, que but os justos, os filhos de Deus, he would say that the just, the righteous, the children of God, eles florescem como a palmeira. they grow like the palm tree. E já repararam que as palmeiras são as únicas árvores que sobrevivem em ambientes tropicais? And do you notice that palm trees are some of the only trees that can survive in tropical E passam environments? todos aqueles tornados e aqueles vendavais e aquelas enxurradas todas. Because all kinds of storms and hurricanes can pass, E eles vergam quase até tocar com as suas folhas no chão. and they bend at extreme angles. Mas no fim da tempestade, às vezes mais direito, às vezes mais torto, mas lá estão. Sometimes a little bit crooked, a little bit more crooked at the end, but they're still standing. E assim são os cristãos e os homens e mulheres que confiam no Senhor. And this is how Christians are, those that trust in the Lord. A vida, alguns de vocês têm tentado dobrar de uma maneira incrível. Some of your lives have tried to bend you like the palm tree. Mas a confiança que muitos de vocês têm colocado em Deus e nas promessas de Deus vos tem feito ficar firmes. But this trust that you have placed in God's word and God's promises have made you stand firm. Então, silencia a voz do medo. So turn off the voice of fear. Cala a sua voz. Turn it right off. E coloca a tua confiança nas promessas de Deus. And place your trust in God's promises. Amplifica e aumenta o volume da fé e das promessas de Deus na tua vida. Amplify the volume of faith in your life. O medo pode gritar. Fear might scream. Ele pode dizer, tu não vais ser capaz. Might say you can't do it. Tu vais ficar doente. You're going to be sick. Tu não vais ter dinheiro suficiente. You're not going to have enough money. A imigração vai te mandar embora. Immigration is going to send you Não home. vais conseguir o emprego que precisas. You're not going to get the job you Não, need. não vais casar. You're never going to Não get vais married. encontrar a pessoa You're certa. never going to find the right person. Isso é o que o medo fala. That's what fear says. Será que tu tens ouvido esta voz na tua mente? Have you heard this voice in your life? É que se tu tens ouvido essa voz na tua mente, tu nesta manhã precisas de tomar uma posição. Because if you have heard this voice, this morning you need to take a position. A posição que diz, Senhor, eu vou crer nas tuas promessas e na tua palavra. The position that said, Lord, I'm going to believe in your promises and in your word. É a atitude que diz, Senhor, eu não vou silenciar as tuas promessas, eu vou amplificá-las na minha vida, trazê-las ao meu coração. It's the attitude that says, Lord, I'm not going to silence your promises, but I'm going to amplify them in my heart. Quando o medo gritar, And when fear screams, as promessas de Deus vão responder mais alto. the promises of God are going to respond even louder. Os Golias podem vir, Goliaths may come. os gigantes podem vir, Giants may come. mas tu nesta manhã vais dizer em nome do Senhor dos Exércitos, But this morning you're going to say, in the name of the Lord of eu hosts, vou enfrentar esta dificuldade, I'm going to deal with this porque o difficulty Senhor é comigo. because the Lord is with me. Ele vai me dar força quando eu não tiver força. He's going to give me strength when I lack it. Ele vai me dar sabedoria quando eu não tiver sabedoria. He's going to give me wisdom when I don't have it. Ele vai me capacitar quando eu não sentir a força He's suficiente. going to give me the ability when I don't feel the strength. Por isso o problema não é que luta estás a atravessar. And so the problem isn't what difficulty are you going through. Como é que está o teu coração? It's how is your heart. Vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos.